Embora menos intensa, a disputa pela região de Essequibo continua. O Exército Brasileiro está reforçando a presença na fronteira com a Venezuela diante disso. A chegada de blindados a Roraima acontece em meio à disputa entre o regime de Nicolás Maduro e da Guiana. A Letícia Miyamoto tem mais informações. Um comboio de caminhões militares e veículos blindados partiu para a fronteira norte do Brasil com a Venezuela e a Guiana para reforçar a presença do Exército Brasileiro devido às tensões sobre a reivindicação venezuelana na região de Essequibo. As 2 dezenas de carros blindados chegaram a Manaus por transporte fluvial e alguns deles partiram por estrada para Boa Vista, capital de Roraima, onde a guarnição local será aumentada para 600 soldados. Os reforços de veículos blindados incluem 6 automóveis do modelo Cascavel, um carro blindado brasileiro de 6 rodas com canhão de 37 milímetros, 8 Guaranis, um veículo de transporte de pessoal 6x6 e 14 Guaiacuru, um carro blindado leve multitarefa com tração nas 4 rodas. Segundo a agência Reuters, os oficiais do Exército não sabiam se os veículos ficariam em Boa Vista ou se seriam enviados para Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. O conflito fronteiriço envolve uma região de 160 mil quilômetros quadrados da Guiana, que tem mais do dobro do tamanho da Irlanda e é composta principalmente por selva densa. A Venezuela voltou a exigir a região de Essequibo nos últimos anos, após a descoberta de grandes depósitos de petróleo e gás no mar da Guiana. Em dezembro, a Venezuela e a Guiana concordaram em não usar a força nem aumentar as tensões na disputa. Na semana passada, em reunião mediada pelo Brasil, a Venezuela prometeu manter a diplomacia para resolver o conflito. Mas a ameaça de uma agressão venezuelana foi levada a sério pelo governo brasileiro, que alertou que não permitiria que a Venezuela usasse o território brasileiro em Roraima para invadir o Essequibo, não havendo outra rota terrestre através da selva. Área que é disputada há mais de 150 anos e que agora teve esse novo capítulo nessas tensões. A Letícia Miyamoto destacou agora no final da reportagem que houve um acordo, uma promessa entre os presidentes da Venezuela e da Guiana para que não fosse usada a força diante dessas negociações, para que não houvesse um aumento dessas tensões. Mas ainda assim o governo brasileiro está preocupado. Tem justificativa para isso? Sim, a resposta brasileira foi importante, deveria ser muito mais dura, né? E inclusive no Mercosul. O presidente Lula levou o assunto para o Mercosul, mas teria que ser uma resposta muito mais firme. O Brasil não poderia deixar a Venezuela crescer tanto, porque no futuro ameaçaria o Brasil. Agora veja bem, a decisão foi tomada lá atrás pelo ministro José Múcio, da Defesa, e só agora os blindados estão chegando, para se ter uma ideia da complexidade que é defender o território brasileiro nesta região. Me disse um general, inclusive, que esses blindados tiveram dificuldades para chegar lá. Em alguns pontos, as pontes não suportavam o peso dos blindados, né, que estavam sendo carregados por caminhões, mas muito pesados, e as pontes não aguentavam. Foi preciso reforçar pontes, fazer desvios, ou seja, uma operação muito complexa e demorada. Eles já estão indo há muito tempo e agora é que estão chegando. E mais, lá eles encontrarão um terreno muito adverso. Em alguns lugares, os blindados, pesados demais, não podem andar porque atolarão, afundarão. O solo nessa região, ele não é firme, ou seja, há uma complexidade muito grande. Mas, de qualquer maneira, o Brasil se apresentou para defender o seu território, é a obrigação, né, de defender o seu território e não permitir que a Venezuela usasse o território brasileiro, que seria o caminho mais curto. Há outro caminho, mas muito mais complexo, para chegar à região da Guiana. Então, a resposta brasileira foi boa, mas poderia ter sido muito mais forte, muito mais firme. Isso acabou dando ao governo brasileiro uma saia justa danada, porque o governo aliado da Venezuela, do Maduro, e ao mesmo tempo tendo que barrá-lo nesta ideia absurda de anexar a Guiana. 70% é todo o país.